1952, a equipe disputou sua primeira competição profissional, a segunda divisão de 1952, onde foi eliminado na fase de grupos. Na edição seguinte, em 1953, a equipe foi eliminada nas semifinais, após perder para o Montenegro pelo placar agregado de 2-1. Já nas edições de 1954, a equipe foi campeã do torneio da Zona Leste e classificou-se para a fase final, onde terminou na terceira colocação. Em 1955, não participou de nenhum campeonato. Em 1956 e 1957 a equipe classificou-se para as semifinais e terminou a competição na terceira e quarta colocação, respectivamente. Entre os anos de 1958 e 1968, a equipe disputou os torneios preliminares da segunda divisão, porém não conseguiu classificar-se para a fase final. Já em 1969, durante o primeiro ano da competição com disputa unificada, sem divisão por regiões, a equipe disputou a primeira fase onde ficou na primeira colocação, tendo conquistado 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Na segunda fase, a equipe venceu o Garibaldi por 9-2, o Lajeadense por 2-0 e o 14 de Julho também por 2-0. Classificado para a final, enfrentou a Avenida, onde na partida de ida, no estádio dos Eucaliptos, venceu por 1-0. Já na partida de volta, que seria disputada no estádio da Montanha, a equipe do Avenida anunciou que não iria jogar, alegando que os jogadores estavam de férias e cansados, pois haviam disputado 2 partidas em um intervalo de apenas 3 dias cada uma. Por não comparecer, a Federação Gaúcha de Futebol declarou o Esportivo como vencedor da partida por walkover, W.U. e, consequentemente, campeão da segunda divisão de 1969. Em 1970, a equipe disputou pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, onde na primeira fase conquistou 17 pontos, vencendo 5 partidas, empatando 7 e perdendo 4 partidas, ficando na quarta colocação e classificando-se para a segunda fase. Durante esta fase, a equipe ficou novamente na quarta colocação, conquistando 23 pontos em 18 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, ficando à frente de outros clubes tradicionais do estado como Novo Hamburgo e o Pelotas. Entre os anos de 1971 e 1978, a equipe não fez grandes campanhas no Campeonato Gaúcho, terminando na terceira colocação nas edições de 1971 e 1976 e na quarta colocação em 1973 e 1978. Nesta década, a equipe conquistou vitórias importantes sobre a dupla Grenal, contra o Grêmio, onde venceu por 5-2 em 1971, encerrando a sequência de 24 partidas sem derrotas da equipe, e contra o Internacional, onde venceu por 2-1. Sendo a primeira equipe do interior gaúcho a vencer no estádio Beira-Rio. Já na edição de 1979, a equipe fez a melhor campanha da sua história no Campeonato Gaúcho. Na primeira fase, após 38 partidas, a equipe terminou com 49 pontos e 17 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas, classificando-se para a fase final. Nesta fase, a equipe conquistou 17 pontos e foi vice-campeã do Campeonato Gaúcho, terminando o campeonato à frente de equipes tradicionais, como Internacional e Juventude. Com a conquista, a equipe teria direito de disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém, segundo anunciado pela Federação Gaúcha de Futebol, a equipe não teria um estádio adequado para a disputa da primeira divisão. No dia 30 de maio de 1979, ocorreu um jogo histórico no futebol brasileiro. O Esportivo enfrentou o Grêmio na Montanha, num jogo disputado com muita neve, numa temperatura que chegou a -2 graus Celsius. Pessoas que filmavam a partida aproveitaram para fazer tomadas deste jogo histórico. A partida terminou em 0-0 e foi batizada como o jogo. Entre 1970 e 1991, a equipe disputou a Copa Governador do Estado, na qual foi campeã em 3 oportunidades. Em 1973, a equipe foi campeã, terminando a competição com 28 pontos conquistados em 19 jogos, tendo 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, classificando-se para o Campeonato Gaúcho de 1974. No ano de 1977, a equipe conquistou a Copa Governador do Estado pela segunda vez. Na decisão, enfrentou o Brasil de Pelotas,
onde na partida de ida, dia 12 de abril, venceu por 1-0 no estádio Bento Freitas. Na partida de volta, dia 15 de dezembro no estádio da Montanha, perdeu por 1-0. Com os resultados iguais, foi necessária a realização de uma terceira partida, a qual foi marcada para o dia 22 de dezembro, em campo neutro, sendo escolhido o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Entretanto, a torcida do Brasil derrubou o alambrado do estádio e a partida foi cancelada por falta de segurança. A decisão ficou para o dia 2 de fevereiro de 1978, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com a presença do governador Simval Guazeli, onde o Sportivo venceu por 3-0 e ficou com o título. Em 1980, a equipe sagrou-se tricampeã da Copa Governador do Estado, ao vencer o Pelotas por 2-0 no estádio da Montanha. No ano de 1982, o Sportivo conquistou a Copa RS, atual Copa FGF, ao derrotar o Caxias, no Clássico da Polenta, no Estádio Centenário. A decisão foi em 17 de julho, com vitória do Sportivo sobre o Internacional de Santa Maria por 1-0, no Estádio da Montanha. Um ano depois, em 1983, o Sportivo venceu a Copa ACEG. Na final, disputada contra o Novo Hamburgo, o Sportivo venceu o primeiro jogo, em casa, por 1-0, e buscou o empate em 1-1 no jogo de volta em Novo Hamburgo, garantindo o título. Era o sexto título do Sportivo num período de 10 anos, consolidando o clube como uma das principais forças do interior gaúcho na década de 70 e 80. Além destes títulos, a equipe também conquistou o Campeonato do Interior Gaúcho em 6 oportunidades: 1970, 1971, 1976, 1979, 1982 e 1987, título que era muito cobiçado pelas equipes do interior gaúcho na época. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.